galera da Vila Belmiro, estão todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Próximo Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer aquela análise tática, vamos falar um pouquinho do jogo entre Santos e Bragantino. Vamos analisar taticamente as estratégias de Juan Pablo Vojvoda para colocar o time do Santos para jogar contra o Bragantino. Eu diria que se no último jogo a palavra do jogo foi pressão, nessa eu diria que é transição e contra-ataque, tá? Por mais que o Santos tenha sido mandante do jogo, tenha tido mais espaço, mais vezes a posse da bola, tenha criado melhores oportunidades com a bola, mesmo jogando fora de casa, sendo protagonista, o Santos fez 2 gols em transição. São 2 gols de transição. Eu quero mostrar isso pra vocês, como o time jogou em transição, como o time tentou se defender, como o time tentou atacar. O erro, pra mim, de posicionamento do Roleiser, que aparece apenas uma vez. Também mostrar rapidamente também o gol do Bragantino, do segundo gol, as falhas, né, que a gente vê na bola parada. E vamos falar um pouco dessa partida. Vai lembrar, eu não tô com o vídeo completo desse jogo, então a gente vai fazer novamente a análise por meio de melhores momentos. Mas no jogo contra o Grêmio eu vou estar em casa 100% do tempo, então a gente vai ter o vídeo completo dessa partida, tá? Pra gente analisar na quinta-feira. Então espero que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, ajudem o canal sempre a crescer. Vocês estão ajudando bastante nos últimos tempos, então peço esse auxílio pra vocês, tá bom? Clica no botão de hype, nosso canal sempre tem um hype aí pra gente conseguir passar mais análises táticas pra frente, fechou? Bora pro vídeo então. Vamos lá, assim que estava escalado as duas equipes, a gente vai começar falando um pouquinho do como o Santos contra-atacava, tá? Quando a gente falou, o Bragantino atacava com bastante gente, o Sacha muitas vezes caía para os lados, vai lembrar, o Sacha saiu cedo do jogo até, né? Depois do gol do Bragantino, o Sacha logo sai, para mim ter sido um dos jogadores mais importantes do Bragantino, e o Bragantino se defendia bastante nessas linhas aqui, muitas vezes deixava o Vanderlei vazar também para frente, o Eric Ramírez também. E aí o Santos tinha que se defender, tinha que atacar. Para o Santos atacar em um contra-ataque, era o padrãozão, né? Guilherme, Roleiser um pouco mais atrás e o Lautaro. O que eu achei interessante é que o Zé Rafael e o Barreal até se aproximavam nesse contra-ataque, o Schmidt também, mas quem tinha uma grande ultrapassagem eram os laterais, tanto o Souza quanto o Mike, tá? Então esse time subia rapidamente assim, principalmente com os laterais passando no contra-ataque. Isso fazia com que muitas vezes vinha o Roleiser no meio, o Lautaro e o Guilherme tinham bastante liberdade, às vezes eles iam pro mesmo lado e aí alguém abria ou fazia algum movimento. Esse movimento de facão do Lautaro mesmo aconteceu, vindo pra esquerda. Ou às vezes o Guilherme centralizava e deixava o Souza ir pro fundo, ou o Souza centralizava e deixava o Guilherme pro fundo. Mesma coisa do outro lado, às vezes o Lautaro vinha pra cá e o Mike pra cá. Ou às vezes o Lautaro caía pro meio, o Roleiser abria pela ponta direita, tá? Isso aconteceu bastante durante a partida. Vamos mostrar em jogo como é que isso aconteceu? Bora lá! Então, vamos começar com esse vídeo, esse vídeo aqui, e vamos lá. Então, minuto 0:10, a gente já começa a ver o primeiro contra-ataque do Santos, certo? O primeiro contra-ataque do Santos é esse movimento de facão, a gente vai ver o Roleiser passar, ó como o Souza, ó, já tá tentando ocupar a parte esquerda do campo, opa. Aí a gente vai ver o Guilherme vindo aqui pela direita, ó. E ó como que o Lautaro vai olhar pro Guilherme. O Guilherme faz o braço, né? A gente vê o braço claramente do Guilherme mandando o Lautaro ir pra direita, o Lautaro pra esquerda, o Lautaro vai e recebe. Ó como o Souza também tava passando livre aqui, ó. Se o Lautaro devia chutar, devia ter chutado bem, né? Devia ter chutado mal. Mas se ele dá um toque pro Souza também, o Souza tem o Roleiser e o Guilherme atrás da marcação pra fazer o gol, tá? Então, uma movimentação muito interessante do Santos, ó. Ó como se ele toca pro Souza, ó quantidade de jogadores do Santos que estaria livre pra fazer o gol quase que sem goleiro, tá, gente? Então, vejam que também era uma jogada bem construída ali. A decisão de chutar foi a certa, mas foi um chute mal feito, né? Isso acaba destruindo um pouco as jogadas. Vamos para outro vídeo aqui, ó. No minuto 1:42 a gente tem mais um bom exemplo de contra-ataque. 1:42, mais ou menos por aqui, ó. Então vamos lá, ó. Momento de contra-ataque novamente. Santos rouba a bola com o Barreal atrás. Olha como o Barreal tá aberto mais pela direita do que pela esquerda. O Schmidt vai encontrar um bom passe. Olha como o Zé Rafael tá mais recuado. O Guilherme vai receber, ó. E aí a gente já vai ter o Lautaro vindo pelo meio. O Roleiser aberto pela direita. Se o Guilherme abre pro Roleiser nesse momento, ó. O Roleiser estava livre para fazer o gol. Livre para fazer o gol. Mas ele opta por um chute bem fraco no meio de campo. Aquele famoso chute meio broxa do Guilherme. Mas a gente vai ver como que essa movimentação vem acontecendo. Próximo momento de contra-ataque. Não é o curso de propaganda, não é esse curso de programação da hashtag treinamento. Boa escola, já aprendi coisas por lá. Mas vamos lá, é esse momento aqui, ó. Guilherme vem puxar, ó como o Lautaro tá pelo meio, ó como ele abre aqui, ó. Se o Guilherme também tenta esse passe, podia encontrar o Lautaro em boa posição, ele vem pro fundo. Ó como o Souza já vai chegar. E ó como já tá chegando aqui, ó, o Barreal. Pra tentar aparecer também, o Roleiser pelo meio, na real.
que eu acho que estava tentando aparecer. Então a gente vê o Santos tentando, é o que eu falo, falta o Guilherme soltar a bola mais rápido, né? Se o Guilherme soltasse essa bola mais rápido nesse momento de contra-ataque, o Santos teria criado muito mais chances de perigo nesse jogo, tá, gente? Eu mencionei inclusive um problema de posicionamento do Roleiser, eu acho que a gente consegue ver isso bem nesse vídeo aqui, ó. Pra mim, esse aqui estava sendo o problema nesse jogo, principalmente, é como o Roleiser recua muito mais vezes que o próprio Zé Rafael, mais que o Barreal, e isso atrapalha a construção, porque ele fica muito atrás, ó, na hora de construir. Mas é interessante pra gente ver como que o time já tá se modelando desde os primeiros minutos, né? Vamos pro próxima parte, como que o Santos ataca agora, porque antes de mostrar como o Santos ataca, né, eu falei que os dois gols seriam de contra-ataque, e vamos mostrar isso aqui pra vocês também. Então, primeiro vamos pro minuto 1-4-1, que eu acho que é o do gol, né? Eu acho que é o do gol. Então, a gente vai ver a jogada saindo aqui. Opa, perdão, vídeo errado, gente. É 1-4-1 aqui, ó. Eu acho que é o vídeo do gol. Se eu não estou enganado. Então, vamos lá. Vídeo 1-4-1. Guilherme vem receber pela esquerda. E essa é a primeira vez que o Guilherme vai pegar a bola e passar rápido. Lembra que eu falei do Souza vindo pela linha de fundo? Acumulando a profundidade? Essa jogada aqui, ó. O Souza já vai para a linha de fundo. Contra-ataque rápido. A chegada dos três, aberto. Pelo meio tá o Roleiser, centralizado dessa vez tá o Lautaro e sai o gol do Santos, tá? Então, um gol rápido, um gol de velocidade, um gol em profundidade. Na verdade, quem abriu até pela direita nem foi o Roleiser, tá? Foi o Barreal nessa jogada e a gente vê um Santos correndo bem rápido ali. Como o Barreal foi mais como ponta, ó, você vai ver que o Mike também estava bem aberto já na linha de fundo, na profundidade. Então, um gol do Santos feito justamente nesse contra-ataque extremamente perigoso do Santos, tá? Nessa transição muito perigosa do Santos. Quer ver um outro gol de transição? Esse aqui, ó. Luan Pérez vai abrir. Eu acho legal essa jogada que a gente vê os três elementos mais recuados do Santos aqui, ó. Né, os três aqui fazendo essa linha de três ainda. A bola vai passar por todo mundo. O Lautaro vai fazer um semi-pivô. E assim que ele faz semi-pivô, a gente vai ver quem passando? Guilherme em alta velocidade. O Roleiser já ocupando o meio e o Barreal abrindo pela direita. Barreal abriu pela direita, vai receber, vai cortar o goleiro e gol do Santos. Então, os dois gols foram feitos em transição. Eu acho que é muito legal a gente ressaltar. A gente sempre fala do domínio do Santos com bola. A gente sempre fala do Santos como que ele domina e administra o jogo usando bola. A gente consegue também ver como essa transição sendo bem feita, o Santos consegue jogar num formato diferente. E como que o Santos atacou em momentos onde a gente não tinha tanto essa transição? Bom, a gente pode puxar o Zé Rafael mais pra frente, o Schmidt mais pra frente, e isso aqui que eu acho que é um pouquinho mais preocupante, o Barreal vindo muito pela direita, deixando o Roleiser por aqui. Eu acho que o Barreal, inclusive, fazendo essa função de segundo volante não é tão bom, porque muitas vezes ele substitui a posição do Roleiser em campo, e aí os dois ficam meio amontoados na direita, o Roleiser fica meio sem espaço, dá uma sumida do jogo, tá? Então eu boto esse adendo, mas o Santos usa muito isso, o Guilherme e o Souza trocando de posições, ora o Guilherme vem pelo fundo, ora o Guilherme vem pelo meio, Souza mesma coisa, o Mike mesma coisa, sempre ficando muito na entrada da área, vocês vão ver muito o Mike nesse posicionamento aqui de entrada da área, o Roleiser mais como meia central e cerebral dessa equipe, com o Zé Rafael atrás, tá? Ou às vezes o Roleiser vai trocar com o Barreal e o Barreal faz essa função. E o Schmidt mais pra frente, às vezes destoando dessa linha de 3 aqui de ataque do Santos. Vamos mostrar isso em prática? Então bora lá. Vamos começar nesse vídeo aqui, ó. Então 0:30, isso, 0:14 primeiro. 0:14, esse é o primeiro minuto. A gente consegue ver isso aqui, ó. Ó como o Souza tá bem aberto pela esquerda, o Roleiser vem mais pelo meio, ó. O Barreal já chegando e o Lautaro também vindo pelo fundo, a gente consegue ver isso bem. Outro momento que a gente vê isso bem, 0:30. Então, 0:30, a gente consegue ver, ó, novamente o Guilherme agora ocupando o fundo no lugar de Souza mais aqui. Ó como o Schmidt tá bem avançado, ele toca pro Souza que tá mais recuado, e olha onde o Mike, ó, que eu quero pegar aqui o posicionamento, é o Mike, ó, vem aqui pra linha de fundo pra conseguir o bate, tá? Então, o Santos tem muitos momentos, assim, ofensivos, que a gente vê esse ataque volumoso com bastante gente. No minuto 3:31, a gente também consegue ver isso bem, ó, 3:31 da partida. A gente consegue ver isso bem, ó. Ó como o Mike vai vir, vai tabelar com o Barreal, que nem eu falei muitas vezes o Barreal tá fazendo a função. Ó como o Zé tá próximo da área, ó. Mais ou menos uma posição de Roleiser estaria, deixando pro Guilherme tentar vir pro fundo, tá? Então, a gente vê como é que o Santos ataca com bastante elementos, com bastante pessoas. É um ataque muito volumoso. Se a gente pegar no outro vídeo melhoramento, a gente continua conseguindo ver isso. Então, no segundo 0:30. A gente tem um bom exemplo disso, ó, novamente nessa lance. Souza ocupando o fundo, Guilherme vindo mais centralizado, o Mike vindo ocupar o meio, o Lautaro pelo meio. A gente tem aqui o Zé Rafael vindo pela esquerda, o Barreal ocupando a ponta direita, tá vendo?
e o Lautaro mais pelo meio. Então a gente vê que o Barreal nesse jogo ele ocupou muito mais uma função de ponta pela direita, mais bem aberto pela direita, onde às vezes o Roleiser caía do que o Roleiser, e o Roleiser ficou muito mais recuado para fazer essa armação. O que pra mim comprometeu um pouco o jogo, já que o Roleiser tem mais capacidade de criação, tá, gente? Mas a gente vê bastante essa parte sendo feita. Outra jogada aqui, ó, novamente. Domínio bom do Guilherme. Souza ocupando a linha de fundo. Ó como o Zé Rafael vem trabalhar aqui, ó. Ele pede a bola, tem que fazer 1-2. Ó como o Roleiser tá na área, mas tá centralizado. E quando ele tá centralizado, o Barreal fica mais pro fundo, tá? Então, a gente vê bastante essa alternância de posição. E o Mike também aqui atrás, aqui, ó. Se a bola sobrasse pra ele também tava mais centralizado pra tentar fazer esse arremate por fora, né? Então a gente vê bastante posicionamento do Mike também, que é bem distante, diferente. Jogada do segundo tempo, ó. Roleiser vem dando cruzamento. Ó quanto de jogador que estava na área. Ele tenta cruzar pro Guilherme, eu acho. Não, pro Lautaro. Mas ó como que tava aqui. Não sei se é o Lautaro, não sei quem que é esse cara, sendo sincero, aqui vendo rápido. Mas ó quanto que ainda tinha bastante jogadores próximos da área, em posição de avanço. Isso é bastante interessante de analisar no time do Santos. Mas como é que o Santos se defendia? E aí vem um ponto que pra mim foi meio errado, tá? Porque a gente tem um Schmidt mais destacado da linha de 3 do que estava nos outros jogos. Isso pra mim foi um problema. O Souza não afundando tanto, nem o Mike, eles atuando mais numa linha intermediária. E os volantes com bastante espaço à frente, tá? Perdão. Os volantes com bastante espaço à frente. Sendo que o Barreal, tá com camisa 20, Barreal 22. Muitas vezes não voltava tanto, nem o Roleiser. Então essa marcação, principalmente pela direita, ficava um pouquinho capenga. O Mike também não jogando bem, muitas vezes marcando muito lá na frente, tá? Sofrendo com o Vinicinho, inclusive. E isso foi um problema meio grande pro time do Santos. Vamos mostrar isso em prática? Bora! Então a gente vai mostrar isso primeiramente no vídeo 2. Então, não é esse aqui, o vídeo 2 é esse aqui. No minuto 4:49 a gente consegue ver... Opa, cliquei no vídeo errado. A gente consegue ver isso bem, minuto 4:39, ó. Ó como o Santos sofria pra fazer essa marcação, ó, o Souza tá aqui. Aí o Zé tá descendo antes do Schmidt, tá vendo, ó. Aí na área só tá o Luan Pérez e o negócio, e o Schmidt tá chegando agora, então não tá tendo nenhuma contenção na frente da área. A gente vê os três volantes bem ali, chegando no meio da área, o Barreal, o Schmidt, o Zé Rafael, e na zaga mesmo só fica os dois. A gente vê que fica uma zaga bem mais espaçada do que nos outros jogos. O Santos não estava tão bem compactado quanto nas outras partidas, tá? Eu acho que eu posso apontar esse problema coletivo, sim, que a gente não conseguia ver só vendo o jogo. A gente vem para esse momento, tá? Que é o momento do gol. Ó como o Mike marca lá na frente. O Barreal ainda não voltou. O Barreal tá bem na frente. E o Schmidt, ó, deixa só a linha de 2 do Alexis Duarte com o Lampérez. O Duarte também tá marcando muito mais à frente do que devia. O Duarte vai avançar, ó, pra recuar. E o Luan também, que é uma bote aqui, ele marca o ar aqui, o Luan Pérez. Ele vai muito mal nessa marcação, ele não mantém a posição dele. E o Duarte, que é um zagueiro mais rápido, ia provavelmente chegar no cara, então o Luan Pérez não vai bem nessa marcação. E o Schmidt, que estava muito na frente, deixa o Barbosa tomar muito à frente dele, né? E aí um toque só quebra os 3 de defesa do Santos e o gol sai do Bragantino. Então a gente vê que é uma marcação que não estava tão bem postada quanto em outras partidas. Se a gente for aqui no minuto 0:30, a gente vai conseguir, eu acho que ver isso também. 0:30? Não. Minto. Nos 1:19, isso. 1:19 a gente consegue ver bem isso também, ó. Ó como que o Bragantino vai chegar aqui, ó. Opa, aqui, ó. Na verdade. E ó como que tem só 2 jogadores aqui atrás, ó. O Luan Pérez e o Adonis. O Schmidt tá bem à frente deles, tá vendo? Então é uma marcação diferente do que a gente via em outras partidas. Ela tá menos compacta. Isso aqui pode se resultar num problema. Aqui novamente, ó. Só tá o Adonis e o Luan Pérez na frente. Ó como o Zé Rafael já tá atrás, ó. Ó, toma um corte. Ó como o Schmidt só vai chegar agora. Então sobra bastante espaço pro Bragantino atacar. Então a gente consegue ver esses errinhos aí. Talvez até pela boa movimentação do Bragantino. Mas errinhos de posicionamento defensivo aí, de compactação. Onde o Schmidt pra mim acabou indo mal. E vou te falar, 3 zagueiros talvez solucionasse e ajudasse bastante aí nesse tipo de falha, tá? Um tipo de falha que pra mim não pode acontecer, ainda mais pra esse modo de jogo do Vojvoda. E pra mim aí poderia ser solucionado por um 3-5-2, tá? Ou um 3-4-3, sei lá. Cruzamento na área também, esse é o lance aqui, ó. A gente vê o Mike ameaçando, o Mike dando passo pra trás. Na verdade, falam que o Mike dá passo pra trás, mas o Mike cai, tá? Ó, o Mike vai cair. Se liga só. Ó, cruzamento vindo, ó. Mike tropeça, ó. Mike tropeça e cai.
Com isso, o Pedro Henrique fica sozinho e faz o gol, tá? Então, o Mike realmente jogou muito mal nesse jogo, tá? O Mike realmente jogou muito mal nessa partida. Mas é isso, análise tática do jogo. Eu acho que se eu pudesse falar pra melhorar um pouquinho, ou é deixar o Schmidt um pouco mais fixo na zaga, ou montar um 3-5-2 de fato. Eu acho que o ataque tá bem desenhado, até o contra-ataque tá muito bem desenhado também. Eu só mudaria um pouco talvez o Schmidt, colocaria talvez um terceiro zagueiro de fato ali, pra deixar mais solidez defensiva. E na parte de substituições, eu sei que muita gente alegou alguns erros do Vojvoda, mas também não vejo tantas opções no banco, tá? E pra mim é óbvio, outro ponto é que o Mike pra mim deveria pegar banco, pode ser pro Igor Vinícius, pode ser pra uma volta do Sherman, que não foi mal no Sub-20, tá bom? É isso, meus queridos, peço seu like, sua curtida, sua inscrição, forte abraço e agora eu fui.